Oi, tá começando mais um vídeo do canal Tratando Foto. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta super nova, super fresquinha que saiu agora na versão mais nova do Photoshop, chamada ferramenta Seleção de Objeto. Vou mostrar como a gente pode, só em fazer uma seleção em um elemento da foto, ele automaticamente nos poupa um monte de tempo fazendo seleções de qualquer objeto que você queira selecionar, mesmo que essa seleção esteja batendo em outros objetos, ele sempre detecta o objeto e faz uma seleção bem bacaninha. Vamos lá! Beleza, então vamos mostrar essa função que está disponível a partir da nova versão do Photoshop, a versão 21.0.0. Vou mostrar onde é que ela fica aqui, ó. Tá? No mesmo menu da ferramenta Varinha Mágica e ferramenta Seleção Rápida. Então, ferramenta Seleção de Objeto. Você acessa também através da tecla de atalho W, se essa ferramenta estiver sido selecionada por último, estiver em primeiro lugar, ou então você aperta Shift e o W e ele vai alternando entre as ferramentas até você chegar na ferramenta de seleção de objeto. Como o nome da ferramenta fala, ela serve para selecionar um objeto para você. Ela deixa mais prático o ato de selecionar um objeto. E aí você tem dois modos aqui, que é o modo retângulo e o modo laço. O modo retângulo, você vai fazer um retângulo no objeto onde você quer selecionar. Por exemplo, eu vou tentar selecionar esse pimenteiro aqui. Então eu faço um retângulo. Note que eu estou pegando prato, estou pegando coisas de outros lados. Ele vai pensar e vai selecionar com perfeição o pimenteiro. Então, é muito bacana isso, porque ele, mesmo que você está tocando em outros objetos, ele vai ignorar. Por exemplo, para selecionar esse prato aqui, eu vou até bater no pimenteiro, ó, no alface, no tomate, em outras coisas, mas ele vai pensar e vai reconhecer, ó, fez uma seleção perfeita aqui desse prato. Então, essa é a função. Por quê? Porque quando não existia essa função, já tinha uma função nova de uma versão anterior chamada Selecionar Assunto, que está aqui, certo? Que está aqui e também está aqui em Selecionar Assunto, é a mesma coisa. E aí, quando só tem um assunto importante na imagem, ele seleciona com perfeição. Mas nesse caso aqui, que eu acabei de usar o selecionar assunto, tem tanto assunto que ele se confundiu. Ele selecionou metade desse prato aqui, as azeitonas ficaram de fora, selecionou um pedaço dos ovos. Então, quando a gente tem mais de um objeto, é aí que essa seleção de objetos se faz presente. Então, vamos lá, vamos ver todas as funções. Eu já falei aqui que ele tem o modo retângulo, né? Eu posso também traçar uma seleção mais livre, o modo laço. Então vamos supor que eu quero selecionar, por exemplo, essa garrafa aqui, ó. Então faço uma seleção, até ajudando ele. E aí ele seleciona com perfeição. Então esses dois modos vai fazer com que você consiga selecionar qualquer coisa com toda a tranquilidade. Uma vez que a seleção está feita, você pode clicar dentro da seleção para mover essa seleção para algum outro canto, caso você queira. Não é o caso aqui, não vai ser útil aqui, mas podem ter situações em que você se beneficie dessa função. Agora vamos para as microfunções aqui. Obter a amostra de todas as camadas. É importante quando você está numa camada que não tem informação, por exemplo, vou criar uma nova camada aqui transparente. Tá? Se isso não está selecionado e eu quero selecionar, por exemplo, esse prato de tomates aqui, eu vou fazer a seleção e ele vai dizer não foi possível encontrar um objeto para selecionar. Pode não haver contraste e borda suficiente e o objeto pode ser muito pequeno. Porque essa é uma camada vazia, ele está vendo só na camada vazia. Então vou dar OK. E aí quando eu coloco obter a amostra de todas as camadas, ele não está vendo só a camada atual. Ele fez a seleção perfeitinha, mesmo eu estando com a seleção em cima de uma camada vazia. Então, geralmente, deixo isso aqui selecionado. Melhorar automaticamente, isso já existe desde outras funções, como, por exemplo, se você for aqui na ferramenta de seleção rápida, tem aqui melhorar automaticamente. Eu sempre deixo selecionado, porque realmente eu vejo que ele faz um bom trabalho, um trabalho melhor do que quando não está melhorado automaticamente. Então, isso depende de você. Subtração do objeto é interessante. Quando a subtração do objeto não está selecionada, que é o caso agora, tá? E você faz uma seleção, por exemplo, eu posso ir para a seleção retângulo. O que está selecionado é esse prato dos tomates, certo? Se eu faço uma seleção aqui dentro e a subtração do objeto não está selecionada, para eu fazer uma seleção aqui dentro, eu não posso só clicar e arrastar, porque ele vai mover a seleção. Mas se eu apertar Alt e fazer uma seleção aqui dentro, ele vai excluir da seleção justamente esse retângulo que eu acabei de fazer. Ok? Então a seleção agora é essa parte externa do prato de tomates. Agora eu vou dar Ctrl Z, certo? Voltei para estar selecionado o prato de tomates. Se a subtração do objeto está selecionada,
Ok, e eu aperto Alt e faço uma seleção aqui, por exemplo, ele não vai livrar da seleção esse retângulo. Ele vai tentar encontrar um objeto dentro dele para livrar da seleção. Nesse caso, ele vai encontrar esse tomate aqui. Então, pode parecer que o tomate está selecionado, mas na verdade ele está desselecionado. A seleção é aqui o prato de tomates, menos esse tomate aqui. Então, se tem objetos dentro de uma seleção que você quer desselecionar, você clica aqui em subtração do objeto. Ok? Ctrl D para desfazer a seleção. Como eu já falei, selecionar assunto é exatamente igual ao selecionar assunto aqui. Ele não faz um bom trabalho, tem muito assunto aqui. E o selecionar e mascarar já vem de versões jurássicas do Photoshop. É o velho Select and Mask. Quando você tem uma seleção qualquer e você quer refinar essa seleção, você pode clicar aqui que ele vai abrir uma tela. E eu já tenho vídeos só sobre o Select and Mask, que antigamente se chamava Refine Edge, mostrando como você pode utilizar esse menu para melhorar essa seleção. Nesse caso de uma seleção circular, não tem muito que melhorar, já está feita, você já consegue trabalhar com isso aí. Mas no caso você está selecionando cabelo, fios, né, algumas texturas diferentes, você pode se beneficiar desse item. É só clicar no izinho acima à direita, que se você não conhece essa função, você vai aprender. E para terminar, vamos para os tipos de seleção que você pode fazer, que também já existem desde muito tempo, mas é sempre bom, a gente vai dissecar essa função, né? Então vamos explicar. Essa função aqui, que é a padrão, é a nova seleção. Então cada seleção que eu faço, por exemplo, selecionei esse prato azul, ok? Quando eu quero selecionar as azeitonas, ele deseleciona o prato azul e seleciona as azeitonas, e em qualquer coisa que eu fizer aqui, ele não vai manter a seleção anterior. Beleza. Nessa aqui não. Nessa aqui ele adiciona seleções. Então se eu seleciono esse ralador aqui e agora eu quero selecionar os tomates, eu agora tenho dois objetos selecionados e agora as azeitonas e por aí vai. Então uma coisa de adição. Nesse caso aqui é o contrário, é a subtração. Então se eu tenho três objetos, se eu faço uma seleção no prato de tomates, o prato de tomate vai embora e eu fico ainda com esses objetos aqui. E essa última função aqui é a função interseção. Ela só seleciona coisas que estão dentro de outras seleções, que existe uma interseção entre a seleção que você está fazendo e a seleção que já existe. Então, por exemplo, se eu selecionar esse pimenteiro aqui, ele vai desselecionar tudo, porque não existe uma interseção entre o pimenteiro e qualquer uma das outras duas seleções que estão feitas. Então, a gente acaba com a seleção. Apertar Ctrl Z para voltar essas duas seleções. Já, se eu quero, por exemplo, deixa eu demonstrar com os tomates, vai ficar mais fácil. Vou aqui para a seleção normal. Ok, faço uma seleção só dos tomates e agora eu vou clicar aqui na interseção. Se eu quero selecionar apenas um dos três tomates e não mais o prato inteiro, eu vou na interseção que já está clicado, clico em um desses tomates e como esse tomate está dentro de uma seleção que já está feita, ele faz a interseção e vai selecionar apenas esse tomate. Então, são essas as formas e possibilidades que a gente pode usar quando a gente está usando a ferramenta nova Seleção de Objeto. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos.